Olá, o repórter Justiça Entrevista já está no ar. Eu sou o Leonardo Ferreira, tenho 34 anos, sou jornalista e apresentador da TV Justiça. Sou ruivo, tenho cabelo curto, barba curta também, homem de pele branca. Estou vestindo uma jaqueta jeans azul, camisa social azul, calça sarja e sapato preto. Ao meu lado, Renata Teodoro, apresentadora do programa. E eu sou uma mulher branca de 35 anos, cabelos castanhos, lisos no ombro, olhos castanhos também. Estou vestindo uma blusa azul, uma saia bege no joelho, um sapato plataforma bege também. E hoje, no programa, nós vamos falar sobre inclusão. Quase 46 milhões de brasileiros declararam ter algum grau de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou tem alguma limitação intelectual. Pois é, Renata, isso representa quase 25% da população brasileira, segundo o IBGE. Apesar do debate da inclusão ser antigo, as cidades não foram planejadas para atender às necessidades das pessoas com deficiência e pouco se adaptaram também para isso. São muitos desafios. Além da falta de lugares adaptados, as pessoas com deficiência ainda enfrentam o capacitismo, o preconceito no mercado de trabalho, o que dificulta a inclusão na sociedade. A acessibilidade é fundamental nesse processo. Não é só falar de rampas, elevadores ou língua de sinais. É discutir direitos, cidadania, respeito e, principalmente, uma vida digna. Antes da gente apresentar as nossas convidadas de hoje, vamos para o nosso quadro Como Começou. Pode ser difícil acreditar, mas em 1934, a terminologia usada para pessoas com deficiência era aleijado, inválido, incapacitado, defeituoso ou desvalido. 3 anos depois, esses termos são substituídos por excepcional. Somente em 1978 é que surge o termo deficiente. Em 1985, a Lei 7.405 torna obrigatória a colocação do símbolo internacional de acesso para pessoas portadoras de deficiência nos estabelecimentos. 1988, o termo portador de deficiência é adotado pela Constituição brasileira, mas anos depois, em 1994, passa a valer a terminologia de pessoa com necessidades especiais. 2002 foi ano de outro avanço com a Lei 10.436, que reconheceu a língua brasileira de sinais, a Libras, como meio legal de comunicação e expressão. Em 2009, por uma emenda constitucional, o termo pessoa com necessidades especiais é alterado novamente para pessoa com deficiência, termo usado nos dias de hoje. 2015 foi o ano em que a legislação instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E hoje temos a presença aqui no estúdio da TV Justiça da Raquel Brodsky, defensora pública federal. Também com a gente, Valéria Ribeiro, advogada especialista em políticas públicas. Sejam muito bem-vindas. E eu gostaria já de fazer uma pergunta para a senhora, doutora Valéria. A gente acompanhou agora uma linha do tempo sobre a acessibilidade e o avanço das leis, né? Avançamos com leis e políticas públicas, mas na prática, o que é que isso mudou? Renata, antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer a minha autodescrição para que pessoas com dificuldades ou baixa visão ou pessoas cegas possam entender com quem elas estão falando. Então, eu sou uma mulher de 58 anos, de pele clara, cabelos curtos, loiro, tenho olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma saia estampada de branco e marrom, uma blusa marrom, uso óculos, alguns colarzinhos e tenho sotaque paulista. Ainda temos muita coisa para melhorar em relação à mobilidade, né? Acessibilidade nas cidades, que mobilidade urbana é uma coisa, acessibilidade é outra. Né? Então, às vezes, a gente tem mobilidade urbana, mas nós não temos acessibilidade nos elementos de mobilidade. Ônibus acessíveis, frota de carros acessíveis, né? Na questão na acessibilidade digital, por exemplo, né? Ainda temos que caminhar um monte, porque existem sites em que você
uma pessoa com deficiência sensorial não consegue acessar informações, por falta de requisitos básicos, né? De audiodescrição, legenda em tempo real, Libras. Então, embora a legislação brasileira seja de vanguarda, e a sua aplicação, né, a execuibilidade disso ainda tem muito caminho pela frente. Aproveitando isso que a senhora está dizendo, doutora Raquel, a gente viu então, nessa linha do tempo, o avanço da legislação. A gente sabe que a acessibilidade é permitir que todos tenham acesso aos serviços, direitos garantidos. Só que a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que, né, com tanto avanço, realmente no dia a dia são tantos obstáculos, né? Parece um pouco contraditório para quem está assistindo a gente, né? Então, legislação nós temos, só que na prática ainda há muito a caminhar, né? Obrigada pelo convite, cumprimento a todas e todos. Vou também fazer a minha autodescrição. Eu tenho pele branca, tenho 39 anos, tenho olhos castanhos, tenho cabelo castanho, mais ou menos na altura do ombro, ondulado. Estou utilizando um blazer branco, uma blusa branca, calça preta, sapato preto, e o meu sotaque é indefinido, porque já passei por muitas partes do Brasil. Como a doutora Valéria já comentou, nós temos uma legislação muito boa, mas falta a regulamentação, falta o cumprimento, falta a cobrança do cumprimento e também a questão da conscientização. O capacitismo, ele é um tipo de preconceito que, infelizmente, as pessoas não veem como preconceito, em um nível que acredita-se ser maior do que outras minorias que estão conquistando direitos ao longo desses últimos anos. Agora, imagina só, Renata, você sai de casa cedo para trabalhar, pega 4 ônibus, só volta para casa no fim do dia. Cansativo, né? Bastante. Agora, pensa em ter essa rotina sem enxergar. A gente vai conhecer agora a história da Ana Lídia. Roda aí. Na rodoviária de Brasília, os desafios em se tratando de acessibilidade são muitos. Ela me conta que andar sozinha em lugares mais movimentados assim, talvez seja o maior deles. A gente tem que encarar, né? Mas é um desafio muito grande para um cego atravessar essa rodoviária aqui por conta da multidão. As pessoas parece que não te vê, parece que não já chegaram a me pisar, a derrubar minha bengala, a tropeçar em mim, só não cair para trás porque tinha outra pessoa atrás. Se para quem enxerga já é difícil caminhar nesse vai e vem, não enxergar acaba se tornando um problema quando faltam também consciência e cidadania de quem está ao redor. O piso tátil é o caminho da gente, é o nosso caminho. Você precisa ver a fila dos ônibus, das pessoas esperando o ônibus, mas todas em cima do piso. Que é como se elas não entendessem que o piso tátil fosse o nosso caminho, como se fosse para elas se orientar para pegar o ônibus. Dá medo. Por exemplo, eu sinto medo de andar aqui na rodoviária. E isso ninguém deveria sentir, né, doutora Raquel? A gente viu aí esse desabafo da Ana Lídia. E muitos passageiros ocupam o piso tátil, que serve para guiar as pessoas com deficiência, né? Falta conscientização da população, isso é claro, mas faltam também campanhas para educar essa população? Sem dúvida faltam campanhas. Ela comentou, é como se as pessoas não soubessem que é o meu caminho e provavelmente muitas não sabem de fato. A gente verifica no vídeo, não há placas de sinalização de qual a serventia do piso tátil, não há fiscalização, organização de fluxo. Então, a conscientização, óbvio, por meio de campanhas, por meio de uma postura do Estado de informar, mas também deve haver a fiscalização no local. O local deve estar munido de equipamentos e de pessoas que deixem claro
a serventia do mobiliário urbano, da adaptação. E, doutora, em casos como esse, como o da Ana Lídia, cabe indenização? Em tese, cabe indenização. Há, sim, direito à indenização por danos morais. Pode-se pensar também em medidas coletivas para que o local, a rodoviária, tenha adequação às leis. Sem dúvida, ela não deveria passar por isso. Todo avanço na lei traz mais visibilidade, ou seja, todo avanço precisa ser comemorado mesmo, né? Com certeza. Eu sempre falo, qualquer avanço tem que ser comemorado. Há 10 anos, nós tínhamos muito mais dificuldade, por exemplo, em estacionar um carro numa vaga privativa. Muitas vezes eu tive que discutir com pessoas que estavam estacionadas ali, porque a história do daqui a pouco eu saio é só um minutinho. Mas aquela vaga não pertence à pessoa nem um minutinho, né? E hoje eu percebo que é mais fácil eu encontrar essa vaga. Então, é um ponto positivo. Deficiências físicas diferentes, problemas parecidos. Em casa, quem pode adapta os cômodos para ter mais qualidade de vida, só que nem todo mundo tem essa condição. Aí as dificuldades são dentro e fora de casa. Ângela tem 54 anos. Aposentada por invalidez, a rotina dentro de casa é mais ou menos assim. Com a cadeira de rodas motorizada, ela lava louças, abre a geladeira e circula somente por alguns cômodos. Isso porque as portas são pequenas demais para ela passar. Eu não consigo passar para o quarto, eu não consigo ir no banheiro, né? Com essa cadeira aqui, eu tenho que passar para a cadeira de banho para poder andar dentro de casa. Caso contrário, eu só fico na cadeira. O constrangimento se repete na casa de amigos e parentes. Ou quantas vezes a minha filha morava na Samambaia, eu ia visitar ela, ficava do lado de fora, na chuva, no sol, no frio, à noite, porque eu não conseguia entrar na casa dela. A aposentada conta com o auxílio do marido boa parte do tempo, mas nem sempre ele consegue estar presente, o que a deixa mais insegura. Ângela já sofreu um acidente enquanto desembarcava de um ônibus. O veículo era adaptado, só que o motorista não teve paciência de esperar. E ele saiu me puxando, né? Acabou batendo na minha cabeça no ônibus, a minha cadeira virou, ela entortou e eu fui jogada ao chão. Você começa a dar valor, você começa a respeitar o seu próximo quando você passa com coisa semelhante àquilo. Doutora Valéria, a nossa Constituição é clara quanto ao direito de ir e vir. Só que a gente viu que a Ângela só sai de casa, né, Léo, quando o marido pode sair com ela. E se ela precisa ir para uma consulta, comprar alguma coisa na rua sozinha, como é que faz? Olha, não faz. Mas a gente percebe que essa condição, em maior ou menor grau, também é levada para outros lugares, né? Não só em casas desse tipo, desse nível, mas órgãos públicos, né? Órgãos privados de acesso coletivo. Então, se você for hoje numa agência, sei lá, de correio, por exemplo, eu vejo lá em Sobradinho, onde eu moro, tem problemas de acessibilidade, né? A porta não passa uma cadeira de roda. Eu entro porque eu não uso cadeira de roda, mas não passa uma cadeira de roda. Então, não é só dentro de uma casa, mas é nas cidades. As cidades, elas não foram projetadas para pessoa com deficiência. Doutora Valéria, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa e o Repórter Justiça Entrevista vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre linguagem inclusiva. Não saia daí. Estamos de volta e o assunto de hoje é inclusão. E, Léo, normalmente a gente não para pensar como seria a vida sem fazer coisas simples. Por exemplo, assistir a um filme, uma série ou programa favorito na TV. Poucas pessoas pensam nisso, né? Mas para ter acesso a esse tipo de conteúdo, as pessoas cegas ou com baixa visão podem contar com o recurso da audiodescrição, técnica usada para descrever com detalhes a imagem exibida. Vamos mostrar agora como esse trabalho é feito. A gente já adianta, é preciso ter um vocabulário rico, ser detalhista e não economizar na criatividade. Kainan é roteirista e audiodescritor.
O trabalho dele é descrever, para quem não enxerga, o que a imagem está dizendo, como essa abertura do nosso programa, olha só. Pessoa cega caminha com bengala. Mulher joga futevôlei na praia. Criança com síndrome de Down brinca. Olhar de uma mulher negra. No centro, repórter Justiça Especial Inclusão. Para nós que enxergamos, são várias imagens e tal, mas para quem não enxerga é uma trilha sonora que toca. Mas existem imagens nisso. E essas imagens têm palavras. Como o audiodescritor, como roteirista, precisa ter muito detalhe. E esse detalhe se consegue com visão de mundo. Então eu leio bastante, eu vejo muito filme, eu tento buscar de tudo um pouco. Porque eu não posso falar das coisas, eu preciso falar o nome das coisas. Doutora Valéria, a audiodescrição é mais um instrumento, mais um mecanismo de dar visibilidade às pessoas cegas. E todos esses meios, né, essas formas, elas ajudam também a combater o preconceito? Com certeza. Ajudam a combater o preconceito porque, por exemplo, ele mesmo disse, né, que ele fala o nome das coisas. Ou seja, para ele fazer a audiodescrição, ele entra na realidade da pessoa cega. A pessoa entra no universo do outro e começa a viver aquela realidade. É o que eu dizia, amigos que convivem comigo começam a perceber as dificuldades que a pessoa com deficiência encontra no seu dia a dia. Isso vai mudando a mentalidade, vai vendo que o que a gente pede, o que a gente exige não é um benefício, é um direito, né? A gente não quer mais do que ninguém, a gente quer a justa medida para que nós tenhamos participação social em condição de igualdade com as demais pessoas. Como é que fica, doutora Raquel? Porque a gente viu aí a audiodescrição na TV, mas e em palestras, shows, cinema? A regulamentação, por exemplo, em cinema, ainda há cinemas, infelizmente, que não seguem a lei, mas isso é previsto e é direito garantido. E em relação a eventos, a gente já tem inclusive o reconhecimento da jurisprudência, da responsabilização de todos da cadeia de consumo do evento, por ele não ser acessível. Nós temos um caso, inclusive, específico, em que o cadeirante tinha comprado um ingresso para um camarote de um evento e ele chegou às portas do evento e não teve como ingressar. Então, é óbvio que há dano numa situação como essa e é um dano indenizável. Mas não se precisa chegar a um momento de reparar dano. Isso pode ser visto antes, respeitando a legislação. Cabe a indenização, mas fica sempre o constrangimento, né, doutora? Sem dúvida. Substituir palavras por gestos. É por meio da Libras, a linguagem brasileira de sinais, que as pessoas com deficiência auditiva se comunicam e se integram à sociedade. A comunicação por meio de uma língua de sinais é uma prática bem antiga na história da humanidade. E nos últimos anos, o Brasil tem adotado uma série de medidas de inclusão. Mas, Léo, será que para essas pessoas com deficiência, essas políticas públicas são suficientes? Olha, Renata, difícil responder isso, viu? Tem que se colocar no lugar do outro e, se tratando de uma deficiência, acaba sendo muito particular, pessoal mesmo, sabe? Por isso, a gente acompanhou de perto a rotina da Natália, que tem baixa visão e problema de audição. Vamos ver. Na maior parte do tempo, é assim que a Natália conversa com amigos e parentes. As mãos contam histórias do dia a dia, fazem perguntas e respondem curiosidades. Para a gente entender um pouco mais sobre Libras, a língua brasileira de sinais, a Rayane vai dar uma ajudinha. Ela é intérprete e será a voz da Natália no Repórter Justiça desta edição. Eu tenho um pouco de dificuldade em alguns textos, se o texto for muito longo. Se falar muito, eu não consigo entender. Às vezes é um pouco difícil. Só palavras pequenas, poucas informações, aí eu consigo entender. Eu consigo escutar e entender. E a oralização precisa ser uma frase curta, sabe? Um resumo mesmo, algo bem simples. Aí eu consigo entender. Senão tem muita barreira de comunicação. A brasiliense tem 26 anos, nasceu com problemas auditivos e baixa visão. Com esforço e dedicação, conseguiu entrar numa faculdade. O sonho era ser médica veterinária, mas teve que interromper o curso por falta de acessibilidade. Não tinha adaptação.
porque a minha visão ela é reduzida e eu sentia muita dor nos olhos, então eu não conseguia fazer algumas coisas que eram básicas do curso. Doutora Raquel, a gente viu aí que a Natália precisou interromper o curso por falta de acessibilidade. Não é só um curso, né, Léo? É interromper um sonho de vida. O que fazer numa situação dessa? O que nós vimos é que foi dado o acesso a ela e quando chegou o momento de ela frequentar as aulas, dela participar, dela aprender, o direito não existia mais. Então, não há como se pensar em educação inclusiva sem se pensar em todas as etapas da educação, em todos os níveis de ensino. Neste caso, deveria ser fornecida a ela formas de acessibilidade de caráter temporário, a exemplo de auxílio para ingresso nas dependências na instituição. Ela tem direito a um assistente escolar, acadêmico no caso, para fazer anotações na questão visual dela, intérprete de Libras. Caso ela buscasse ingressar na via judicial, se vê que há garantia desse direito. Ela não se veria frustrada de ter de interromper ou desistir desses estudos. Há ainda que se pensar em medidas coletivas, porque assim como ela, vão existir outros estudantes que vão ter necessidades parecidas ou diferentes. Então, de uma forma coletiva, essa instituição de ensino ser voltada à adaptação. Doutora, aproveitando essa sua resposta, eu gostaria de fazer um comentário. Sempre que a gente fala de pessoas com deficiência, há uma diversidade grande. Mas é preciso esclarecer que nem todas as pessoas surdas, por exemplo, sabem Libras. Ou seja, isso reforça a ideia de que é uma questão de identidade mesmo, né? Sim, sim. Um dos pontos mais destacados, inclusive, pela doutora Valéria ao longo do programa, é que se deve dar autonomia. É por isso que um aluno, um colega meu pode fazer as anotações. Não é adequado. Tem de ser um auxílio especializado, um auxílio com uma objetividade que permita que ela interprete as aulas, que ela aprenda e participe. O primeiro passo para uma linguagem inclusiva eficiente é uma mudança de comportamento. E, Léo, essa inclusão pode ser mais simples do que a gente imagina. Algumas expressões, por exemplo, devem ser excluídas do nosso vocabulário. E isso tem nome, viu, Renata? Racismo linguístico. A palavra denegrir, por exemplo, geralmente é usada para se referir a alguém que está sendo difamado ou injustiçado. Mas no dicionário, a definição é bem diferente. Significa tornar negro, escurecer. O termo, então, traz a referência a manchar, a tornar escuro algo, e a sua referência social não é uma referência que está ligada a manchar uma roupa. Você já deve ter escutado alguém dizer inveja branca. Neste caso, o racismo linguístico ocorre porque a imagem da pessoa branca é associada a algo positivo. Ninguém fala inveja negra, porque já se imagina que inveja é uma coisa ruim, né? Então, a inveja branca se torna um sentimento daquilo que parece ser melhor do que a inveja negra, e o nome branco denuncia aqui a formação de um racismo linguístico. A coisa tá preta, mercado negro, cor do pecado, lista negra, criado mudo. Tá na hora de banir essas expressões do vocabulário porque elas carregam rastros dos tempos sombrios da escravidão. Doutora Valéria, algumas pessoas acreditam que há um certo exagero em reprimir essas expressões que estão enraizadas culturalmente, né? Mas é importante a gente dizer também que, na verdade, elas reforçam o preconceito. Ou seja, é uma mudança realmente de comportamento para a gente evitar isso daqui? Completamente. Em relação a essa questão das pessoas acharem um exagero, ontem mesmo eu estive estudando uma coisa que é o politicamente correto, né? Então, às vezes a gente recebe muitas críticas, agora tudo é politicamente correto. E aí eu fiz questão de pesquisar o que alguns humoristas, porque eles são muito, às vezes, criticados, né, ou cerceados, digamos assim, o que eles acham disso. Por exemplo, a Ana Paula Gueiros, ela entende que o politicamente correto é uma evolução civilizatória, e eu concordo com ela. Eu acho que não é uma questão de censura você parar de falar denegrir.
Isso é evolução civilizatória, a gente vai ficando mais elegante na nossa linguagem. Assim como você não deve falar, eu não tenho braço para fazer isso, isso é uma expressão capacitista. Você não tem perna para fazer esse trabalho, isso é uma expressão capacitista. E são inúmeras expressões, né, doutora? Programa de índio, por exemplo, que as pessoas ainda falam, né? Muito. Então, é realmente a gente se atentar no dia a dia e mudar o nosso vocabulário, né? E dá trabalho, né? Como a doutora Raquel disse, né? Tornar o mundo mais inclusivo dá trabalho mesmo, né? Porque importa em você reestruturar os seus modelos mentais, né? Até porque, doutora Raquel, é uma questão novamente de educação, né? Então, como lidar com essas expressões, sendo que vira e mexe a gente acaba se deparando com elas no dia a dia? É conscientização. Nesse aspecto, eu acho muitíssimo importante o lugar de fala. Porque, mas eu não quis ofender, mas a pessoa está dizendo que ela se sentiu ofendida, discriminada, com a dignidade violada. Então, vamos utilizar outras expressões. A língua portuguesa é tão rica e são expressões, assim, repetitivas, que às vezes sobre as quais ninguém para refletir. Vamos alterar o vocabulário, como disse a doutora Valéria. Vamos avançar na civilidade. A gente não precisa ter uma deficiência para fazer parte dessa luta, né? Sem dúvida. E o Repórter Justiça Entrevista fica por aqui. Doutora Raquel e doutora Valéria, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela participação nesse programa. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso. A gente que agradece, doutora. Você já sabe, né? Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Até.